Olá, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as limitações de viver uma vida baseada em evidências. Pois então, eu sou uma pessoa entusiasta da ciência. Graças à ciência, a gente tem hoje muito conhecimento, a gente conseguiu desenvolver muitas técnicas, a gente conseguiu salvar muitas vidas, enfim, a gente não seria nada sem a ciência. Acontece que a gente não pode basear a nossa vida apenas em evidências. Porque, antes de tudo, nós somos seres humanos e seres humanos são dotados de simbologia. Então, eu acredito que quando a gente tem uma vida baseada em evidências, a gente deixa a simbologia de lado. E isso é uma das coisas que nos torna humanos, que nos diferencia dos animais. É ter essa simbologia, né? E outra coisa, tudo que a ciência hoje já provou, um dia ela não provou. Então não quer dizer que porque a ciência não provou, é que não existe ou está errado ou não acontece. E quando a gente vive uma vida apenas baseada em evidências, a gente deixa de lado muitas evidências reais que a gente consegue enxergar na realidade. E, e só porque a ciência não conseguiu provar, a gente acaba deixando isso de lado. E eu acho isso muito errado. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu sigo um influencer no Instagram e ele fez uma postagem bem polêmica recentemente sobre a questão do uso da homeopatia, né? Porque a homeopatia ela não é baseada em evidência, né? A ciência não consegue provar que a homeopatia ela é eficaz. E aí, né? Digamos que a postagem dele era contra a homeopatia, justamente por não ser comprovada cientificamente, e a favor dos remédios que são comprovados cientificamente. Só que aí a gente tem um ponto, né? Os remédios, a gente sabe que a indústria farmacêutica é muito poderosa e que eles querem te adoecer justamente para tu poder consumir remédios. Enquanto que a homeopatia, por ela ser pautada com uma base natural, ela não consegue ser manipulada assim pela grande indústria. Então é óbvio que para a grande indústria não é interessante que a homeopatia seja algo relevante, né? E também essas pesquisas científicas, elas são financiadas por empresas, né, por governos, etc. Então a gente sabe também que acaba tendo um pouco de viés. E uma das coisas que ele comentou no post é que quando a ciência tentou provar assim, a homeopatia, eles deram, né, fizeram um tratamento com homeopatia em alguns pacientes e placebo com outros. E verificou-se que eles tiveram o mesmo comportamento, né, os mesmos efeitos. Então, que a homeopatia era igual a placebo. Só que o que acontece? Eu fui ler os comentários e muitas pessoas dizendo que tinham tratado as suas crianças, os seus bebês com homeopatia, que inclusive eles já tinham tentado com a medicina tradicional, né, com remédios, e não tinha funcionado. E quando eles trataram com a homeopatia, funcionou, houve uma melhora daqueles bebês, e que não tem como um bebê ter efeito placebo, porque ele ainda não tem a consciência, né, de estar, tipo, de ele achar, eu estou tomando homeopatia, então vou me curar. E aí tu vai dizer que a homeopatia não funcionou, que a homeopatia não funciona, né? Eu tenho estudado mais sobre microbiota, que eu até vou começar a postar mais coisas sobre isso aqui também. E os remédios tradicionais, eles têm muitos efeitos na nossa microbiota, né? Matam as bactérias boas, enfim. A gente tem bastante efeito colateral disso. E o que acontece? Uh, a gente está matando a microbiota de bebês, né? Então, digamos assim, se a homeopatia não funciona, por que a gente não trata com homeopatia primeiro, não funcionou, daí a gente vai pros remédios, entendeu? Não é um risco de vida ou morte. Eu acho que a gente não precisa já começar com uma droga forte, sabe? Mas enfim, não era esse o assunto. Voltando ao assunto do vídeo, o que eu quero dizer é que essas pessoas elas sentiram melhora usando homeopatia, né? Viram, conseguiram perceber na realidade uma melhora daqueles bebês, uma melhora daquelas crianças, mas é algo que não está baseado em evidência. Então tu vai dizer que aquilo ali não é real, que aquilo ali não existe, mas existe, eu tô vendo com os meus próprios olhos, sabe?
Tem outra coisa também. Por exemplo, agora eu tô fazendo uma pós também em psicologia clínica e a gente teve um módulo bastante extenso sobre os temperamentos da personalidade, né? Que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Esses temperamentos, eles não têm como ser provados cientificamente, porque eles são uma repetição de padrões, né? Analisou-se pessoas, analisou-se que existiam esses padrões e criou-se uma teoria para explicar esses padrões, mas não tem como tu fazer algo, não tem como tu comprovar cientificamente de que os temperamentos realmente existem, porque não existe um teste para isso, sabe? Inclusive, nem existe teste de personalidade para tu descobrir qual é o teu temperamento. Tu tem que realmente te observar. E aí tu vai dizer que a teoria dos temperamentos ela não explica nada? Tu vai dizer que a teoria dos temperamentos ela é falsa? Se eu consigo, se a partir de observações feitas, criou-se uma teoria e a partir do estudo dessa teoria eu consigo analisar de novo na realidade, eu consigo identificar os padrões, eu consigo explicar as pessoas, tu vai me dizer que isso é falso, mas como que isso pode ser falso se eu estou enxergando, se eu estou vendo? Aí é claro que aqui tem um ponto que é muito importante. A gente tem que estar imerso na nossa realidade, né? A gente não pode viver no mundo da lua. A gente não pode viver nesse mundo de contos de fadas, das historinhas que contam para vocês. A gente tem que estar com os dois pés no chão, fincado na realidade, para conseguir observá-la. Então, é claro que a gente também tem que ter esse discernimento de entender o que é a realidade e observá-la, mas a gente também não pode ficar preso apenas a essas evidências científicas e dizer que apenas elas estão corretas. Se eu consigo enxergar na minha realidade outras coisas que a ciência ainda não conseguiu provar, porque pode ser que ela venha provar eventualmente, e aí, entende? Por exemplo, hoje tudo que a gente sabe um dia não foi provado. A gravidade um dia não foi provada, mas nem por isso ela não existia. O funcionamento do corpo humano, né? O coração, fígado, intestino, cérebro, todas as ligações que os teus neurônios fazem, a dopamina, o que libera, tudo isso um dia não foi conhecido. Mas isso quer dizer que ele não existia porque não era conhecido? Claro que não, a gente foi conhecendo. Então, eu acho que a ciência, ela tem limitações, porque ela consegue ir até um certo ponto, ela consegue provar até um certo ponto. A partir desse ponto, a gente tem que ter um simbolismo. A gente tem que conseguir enxergar a vida de uma forma mais poética. E isso não quer dizer que está errado se eu consigo observar. Eu só acho que a gente tem que ter um olhar menos mecanicista e voltar o nosso olhar para um olhar mais simbólico, para um olhar mais poético. Porque afinal nós somos seres humanos, nós não somos animais. E eu acho que quanto mais a gente se animaliza, né, menos ser humano a gente é. E eu acho que a gente tem que resgatar um pouco desse simbolismo, dessa poética mesmo, sabe? Desse outro olhar para a vida.